O semiárido do Brasil, ele tem como principal caracterização o clima quente e seco, tendo uma taxa de evaporação de aproximadamente 3.000 milímetros por ano. Isso mostra 3 vezes maior que a precipitação pluviométrica, com sua rede hidrográfica majoritariamente intermitente, que é marcada por fortes alterações no volume de água. Ou seja, a ectofauna da bacia hidrográfica, presente no semiárido, sofre com a ação antrópicas. A partir disso, foi levantada a hipótese de que a transferência de água entre bacias pode gerar modificações na estrutura trófica dos peixes, alterando a disponibilidade e a diversidade dos itens alimentares que está no ambiente, além de afetar a eficiência da transferência de energia, limitando o tamanho da cadeia trófica do reservatório. Quando a gente fala da área de estudo, o reservatório Agemeiro Figueiredo, ele é conhecido popularmente como Acauã, e está localizado no médio curso do Rio Paraíba, mais especificamente no município de Itatu. As amostras elas foram realizadas no período de seca e cheia, antes e depois da transposição, e os peixes foram coletados por tarrafa, rede de espera e rede de arrasto. Os peixes eles foram coletados e anestesiados com eugenol a 5% e fixados em solução de formalina. Os itens alimentares foram identificados até o menor nível taxonômico possível com o auxílio de referências especializadas. Com os estômagos abertos, eles são colocados em placas de Petri e analisados com a ajuda do microscópio estereoscópico. Quando se trata da análise de dieta, foi calculada a frequência numérica de cada item, que se trata da quantidade de itens dividida pelo número total de estômagos analisados, e a frequência de ocorrência, que é o percentual dos estômagos em que o item ocorreu. As 3 porcentagens foram usadas para calcular o índice de importância relativa de cada item na dieta de cada espécie estudada. E aí, basicamente, quando a gente vai falar sobre as variações interespecíficas na composição da dieta das espécies, a gente usa um gráfico heatmap, que vai trazer a importância relativa das guildas tróficas, que vai ser baseada na frequência volumétrica de cada item que as espécies consumiu. E aí as guildas tróficas dos peixes foram atribuídas usando a análise de agrupamento com base na similaridade e na matriz de dieta. E para testar essas diferentes significatividades na dieta entre as guildas, foi realizada uma análise de variação, com base na distância euclidiana e na matriz de permutação. E aí o objetivo geral do trabalho é analisar se houve ou não impactos da transposição do Rio São Francisco no reservatório e se isso afetou a ecologia trófica das espécies, além de ver se a transferência de energia limitou o tamanho da cadeia trófica nesse ecossistema. E aí, como objetivo mais específico, o trabalho ele vem para listar as espécies de peixes antes e depois da transposição, descrever a alimentação das espécies e verificar se houve uma potencial mudança na guilda trófica da comunidade de peixes. E aí foram analisados cerca de 389 estômagos, dentre eles 292 estômagos são do período pré-transposição e apenas 97 estômagos são do período pós-transposição. Referente ao período de pré-transposição, foram encontradas 3 ordens, 5 famílias e 7 espécies. A espécie mais abundante foi Geófagos brasiliensis. E quando a gente vem para a parte de pós-transposição, as espécies elas foram agrupadas em 2 ordens e 6 famílias, tendo a espécie mais abundante denominada de Crenicicla brasiliensis. E aí isso se dá porque no reservatório de Acauã, as famílias ciclídeas, elas são bem mais, como é que eu posso dizer? Bem mais adaptadas para viver nesse ambiente devido à sua adaptação para ambientes lênticos. Aí foram encontrados 8 itens, quando a gente vem para falar sobre seca pré-transposição, onde Ópios malabáricos
ele foi considerado piscívoro. Astyanax foi considerado herbívoro, porque consumiu principalmente algas. Triporteus sigmatus, Geófago brasiliensis, Creniciclameneses foram considerados ornívoros ou zooplanctívoros. Quanto às espécies de Plagiocyon squamosíssimos e Oreoclomos niláticos foram considerados ornívoros. E aí, quando a gente vem para falar de cheia no período de pós-transposição, foram encontrados 17 itens e as espécies foram agrupadas em 3 guildas tróficas. São elas ornívoros, compostos por Astyanax, geófagos, leoporinos e Oreoclomos niláticos. E os carnívoros, que foram considerados Clinicicla brasiliensis. E, por fim, Iópolis marabálicos, inclusive, e detritrívoros, que a única espécie que aparece são Proculodos breve, consumindo 100% de detrito. Isso nos mostra que os peixes se alimentam geralmente de itens alimentares mais abundantes que apresentam no ecossistema. Ou seja, as guildas tróficas encontradas após a transposição do Rio São Francisco foram 3: ornívoros, carnívoros e detritívoros, enquanto no período pré-transposição foi observado 4 guildas que não foram classificadas, ou seja, piscívoros, herbívoros, ornívoros ou planctívoros e carcinófagos. Isso nos mostra que a transposição ela pode sim interferir na homogeneidade biótica da comunidade dos sistemas receptores. E esse padrão da redução da quantidade de grupos tróficos pode estar acontecendo no reservatório devido à transferência de água, como eu citei, porém é necessário que mais estudos venham a ser feitos para que realmente comprove isso. E aí, diante de tudo que foi exposto nesse trabalho, foi observado modificações nas estruturas tróficas dos peixes, como a redução da diversidade dos grupos tróficos após a transferência do Rio São Francisco. Porém, é aconselhado, né, como eu havia falado, que mais estudos com esse cunho sejam realizados para que possamos, de fato, afirmar que a redução das guildas tróficas está diretamente ligada às transferências de água das bacias. E aí segue as referências que foram utilizadas para a conclusão desse trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos.